E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Rafael e na aula de hoje nós iremos discutir um assunto bem importante na nossa língua, que são os sinais de pontuação. Gente, existem inúmeros sinais de pontuação e inúmeros usos para esses sinais. Se nós fôssemos ficar falando aqui em detalhes, talvez iríamos precisar de mais aulas. Porém, nessa aula de hoje, nós iremos ter uma visão geral dos principais sinais de pontuação. Para começar, o que é pontuação? A pontuação é um recurso que utilizamos para dar aos textos escritos as especificidades que a fala apresenta, como, por exemplo, o ritmo e a entonação. Porque quando eu estou falando, como agora, eu consigo mudar o volume da minha voz, mudar o ritmo, mostrar através da minha fala se eu estou fazendo uma pergunta ou se eu estou me expressando de outro jeito. Mas como eu vou fazer isso num texto escrito, que eu uso apenas as letras, escritas num papel? Por isso existem os sinais de pontuação, para nos ajudar a desenvolver o ritmo e a nos expressar da forma correta quando estivermos lendo. Quais são os principais sinais de pontuação? Vamos conhecê-los então. O primeiro e mais conhecido deles é o ponto, ou como alguns gostam de chamar, ponto final. Existem alguns usos do ponto, mas os principais são dois que eu vou destacar aqui para vocês. O primeiro deles, o ponto ele serve para indicar o final de uma frase declarativa. Então, sempre que eu estiver escrevendo e eu cheguei no final da frase, para mostrar que eu encerrei, eu uso um ponto. Como no exemplo, Pedro foi trabalhar. A frase acabou, coloco o ponto final. Outro uso do ponto é para abreviar palavras. Então, se eu estou escrevendo e eu não quero colocar a palavra inteira, ou por uma questão de espaço, ou porque realmente não precisaria colocar ela inteira, fazer uma abreviação, eu preciso colocar o ponto. Como aí no exemplo, esse V ponto, EX ponto, significa Vossa Excelência, é a abreviação. Então, o ponto ele tem essa função também. Outro sinal de pontuação são os dois pontos, como mostra aí no slide, são um ponto em cima do outro. O principal uso desse sinal é para iniciar a fala de personagens. Então, se eu estiver, por exemplo, num texto narrativo, como a gente já viu, falando e eu vou mostrar que um personagem vai se expressar, eu preciso colocar os dois pontos. Olha no exemplo. Ela gritou, dois pontos. E em seguida a fala da personagem que gritou, vá embora! Então, os dois pontos veio para marcar que logo em seguida viria a fala de um personagem. Outro uso dos dois pontos é para anteceder uma citação. Então, quando eu vou citar alguma coisa, eu preciso também colocar os dois pontos. Como no exemplo, abriu mão do que mais gostava. O que era que mais gostava? Vou citar. E aí eu coloquei os dois pontos e citei. Estar em sala de aula. Então, esses são os dois principais usos dos dois pontos. Agora, as reticências. As reticências são esses três pontinhos, um seguido do outro. O principal uso das reticências é para indicar uma dúvida ou a interrupção de uma frase. Então, quando eu estou escrevendo e na fala ali do que eu estou colocando, eu preciso interromper, ficar incompleto ou demonstrar que eu estou em dúvida no que eu estou falando, eu coloco as reticências. Que nem no exemplo. Sabe, reticências. Eu queria falar com você, mas... reticências novamente. No primeiro caso, o sabe indicou uma dúvida, uma hesitação. Parece que ele não tem certeza se vai dizer ou não aquilo, Está pensando. E no segundo caso, ele interrompeu a frase. Eu queria falar com você, mas... e não continuou o que ia dizer, parou por aí. Então, para indicar essa repetição, a gente usa as reticências. O próximo sinal de pontuação que nós vamos ver agora são os parênteses. Os parênteses, como vocês estão vendo o formato dele, servem para isolar palavras, isolar frases, datas ou também substituir a vírgula ou travessão em alguns casos. Então, normalmente vocês vão utilizar o parênteses quando você quer colocar uma informação adicional para acrescentar mesmo no seu texto. Então, você coloca o parênteses isolando ali aquela expressão ou aquela palavra. Como no exemplo, Rosa nasceu em Maceió.
E aí, entre parênteses, 1871. Esse número aí corresponde à data de nascimento de Rosa. É uma informação adicional, eu coloquei entre parênteses. O próximo é o ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação é legal porque pelo nome já dá para a gente identificar mais ou menos qual é a função dele. Exclamação, ou seja, ele serve para exclamar alguma coisa, né? Expressar algum determinado sentimento. E essa realmente é a característica mais marcante do ponto de exclamação. Eles são usados para indicar fortes emoções, sejam elas de espanto, admiração, medo, raiva ou grande alegria, como no caso do exemplo aí. Que notícia boa! Então tem um ponto de exclamação. Na hora que a gente vai ler, quando tem um ponto de exclamação, a gente até aumenta, né, o nosso tom de voz e fala com mais expressividade. Outro ponto que também é bem legal de identificar é o ponto de interrogação, que é esse ponto bem conhecido aí, né, que todos vocês usam. É o sinal de perguntas. Então, interrogar é questionar. Quando eu estou fazendo uma frase e essa frase está perguntando alguma coisa de forma direta, eu uso esse sinal de pontuação no final dela. Como no exemplo, quando você chegou? Se não tivesse esse sinal de pontuação, eu iria ler, quando você chegou? Para poder se transformar numa pergunta, eu preciso desse sinal. Por isso ele é muito importante. E o último sinal de pontuação que nós iremos ver é a vírgula. Gente, de todos esses sinais que nós vimos, a vírgula é a que tem mais exemplos de como se utilizar. São várias regrinhas. E com o tempo vocês vão aprendendo melhor cada uma dessas regras. Mas por hoje eu queria deixar aqui bem claro esses usos da vírgula, que talvez sejam os mais conhecidos, tá? O primeiro deles é que a gente utiliza a vírgula para separar elementos que têm a mesma função na frase. Então, se eu estou fazendo uma frase e eu vou citar várias coisas que têm a mesma função, o mesmo papel, cada coisa dessa eu separo por vírgulas. Como no exemplo aí, ó. Ana gosta de maçã, pera e uva. Então, entre maçã e pera, dois elementos que na frase têm a mesma função, ou seja, são duas frutas, eu separei com uma vírgula. Essa é a primeira função da vírgula, tá? Separar elementos de uma mesma função. Outra função dela é separar o vocativo. O que é o vocativo? Sabe quando você vai falar com alguém e antes de dizer o que você quer, você chama a atenção dessa pessoa? Isso é o vocativo. Como no exemplo, mãe, preciso da senhora. Esse mãe é uma palavra que eu estou chamando a atenção, né, da pessoa com quem eu quero falar. Então, depois do vocativo, eu preciso colocar a vírgula. Esse é um outro uso muito comum e que vocês até usam, né, nas redes sociais e é muito importante colocar, certo? Assim, nós vimos as principais características sobre alguns dos principais sinais de pontuação. Mais dúvidas que você tenham, consulte com o seu professor em sala de aula e no caderno que vocês têm. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.